Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Ser Holístico. Hoje traremos até vocês um momento de reflexão. Nesse momento de reflexão, eu peço a vocês nos próximos minutos que permitam-se guiar e imaginar-se em uma história de ficção científica, tirada das páginas de um livro escrito em um planeta muito distante. Esse planeta era chamado de Planeta Azul, pois seus habitantes possuíam pele azulada, mas eram muito parecidos conosco, no aspecto mental, emocional e principalmente nas ações. A sua civilização era chamada de Azuláquia, e há muito tempo atrás na história desse planeta, quando eles ainda possuíam uma mente muito rígida e julgadora, corações embrutecidos, onde prevalecia a força física, com constantes conflitos, guerras, que visavam a dominação de povos e a conquista de territórios, um império expandia seu poder, e ele era denominado Azulmano. Nesse período, encarnou no planeta azul um líder espiritual que se proclamou filho do Criador e resolveu pregar o amor. Seu nome era Azus Cristo. Nos festejos e celebrações daquela civilização, eles apreciavam uma bebida fermentada chamada índigo. E o primeiro milagre de muitos que esse líder espiritual realizou foi transformar água em índigo, quando esta havia acabado em uma celebração ao qual fora convidado. Algo que até hoje nenhum outro azulado conseguiu. Seguiram-se outros milagres, principalmente envolvendo a cura de doenças e até a multiplicação de alimentos, para saciar a fome do povo que o acompanhava em uma pregação. Afirmava que todos poderiam fazer o que ele fazia, e muito mais. Mas para isso as pessoas precisariam aprender a amar uns aos outros. Resumiu em essência os seus ensinamentos, afirmando que todos deveriam amar ao Criador e ao próximo como a si mesmo, sem condições ou condicionamentos. E foi além, dizendo que esse amor deveria ser estendido até aos inimigos, inclusive com a prática do perdão às ofensas sofridas. Seus ensinamentos não ficaram só no campo teórico. Em apenas 3 anos de intensa missão, conseguiu praticá-los através de milagres, de curas e de exemplos diários de amor. Em várias passagens, era visto na companhia de pessoas que naquela sociedade eram subjugadas, marginalizadas e que sofriam preconceitos terríveis, tais como os leprosos, prostitutas, mulheres adúlteras, cobradores de impostos, homens humildes e de poucas posses e até ladrões. Mas por seus ensinamentos ainda estarem muito à frente daquele povo, ainda rígido, foi perseguido, julgado e condenado injustamente. E de tanto pregar o amor, resolveram pregá-lo na cruz, forma cruel e bárbara de condenação existente naquele período, e ainda o sujeitaram a torturas e humilhações, antes que fosse morto. Todavia, a sua mensagem não morreu na cruz. Pelo contrário, o seu amor irradiava tanta luz que aos poucos se espalhou aos 4 cantos do planeta azul. Até a história foi dividida antes e depois de sua passagem. E todos aqueles que resolveram compartilhar os seus ensinamentos, muitos também foram perseguidos e condenados à morte. Mas chegou um dia em que seus ensinamentos foram reunidos, traduzidos, codificados e compartilhados em um livro divino. Com o passar do tempo, surgiram vários teoriólogos, cada um dando sua interpretação e formando uma religião. Os teoriólogos eram pessoas que sabiam a teoria de cor e salteado. Sabiam citar capítulos, versículos a serem ensinados, passados para as pessoas, mas que na essência eram pouco praticados. E com isso as guerras, os conflitos, as tensões
continuaram naquele povo. Em contrapartida aos teoriólogos, de tempos em tempos nasciam nesse planeta os praticálogos. Em nosso planeta, chamaríamos essas pessoas de seres iluminados, missionários ou santos. E eles vinham lembrar aos azulados a essência daqueles ensinamentos ao praticá-los. Pouco se mudara moralmente naquela sociedade, mas tecnologicamente o crescimento era espantoso, cada vez mais fortes em poderio e armamento bélico. Os azulados, em determinado momento histórico, resolveram explorar o espaço. E com suas naves passaram a navegar, buscando outros planetas para colonizar. E em determinado momento de tanto procurar, encontraram um planeta branco, e sem pedir qualquer permissão ou autorização, o comandante das naves determinou: vamos nele aterrissar. E quando desceram das naves, depararam-se com os habitantes daquele planeta que possuíam uma pele branca, bem diferente do tom azulado de sua civilização. E não bastasse colonizar e explorar, resolveram deliberar e decidiram aquele povo escravizar. Separaram as famílias dos brancos, tiraram maridos das suas esposas, tiraram mães dos seus filhos, dispondo das suas liberdades, e colocaram em suas naves, para ao chegarem em seu planeta, pudessem eles comercializar. Essas naves passaram a ser conhecidas como naves branqueiras, e nas viagens muitos brancos passaram a morrer, de tristeza, de fome, de doenças, em virtude das precárias condições que a eles eram oferecidas. Os azulados passaram a comprar os brancos como mercadorias, e fazendo-se donos deles, os puseram forçosamente a trabalhar em suas terras. Os brancos jamais voltaram a ver o seu planeta, do qual eles foram tirados. Os seus donos azulados tampouco os tratavam bem, e como seres inferiores que eram considerados, tinham seus corpos constantemente castigados e violados. Muitos não aguentavam e morriam, e eram substituídos por outros, que os azulados mercadores traziam e negociavam à venda aos seus donos compradores. Os que aguentavam carregavam no coração somente saudade, tristeza, angústia. Se sentiam sufocados pela privação de sua liberdade e por não se sentirem amados. Ao final de uma vida, eles morriam sem ao menos poder se despedir das pessoas que um dia amaram, seja com um beijo, um abraço ou um aperto de mão. Com o passar do século e com um pouco de bom senso, afinal já não era sem tempo, colocaram um fim na escravidão, mas condenaram os brancos à marginalização. A sua civilização não queria muita aproximação com os brancos. Livres, entre aspas, eles foram morar em morros, aqui chamamos de favelas, outros em guetos, e para não passar fome, foram realizar trabalhos que os azulados não gostavam de elaborar. E sofreram com a descriminalização. A eles foi imposto a segregação. Não podiam utilizar os banheiros dos azulados, nem comer junto a eles. Utilizar dos mesmos meios de transportes e frequentar os mesmos lugares? Inimaginável. Mas um deles se atreveu a lutar contra essa triste realidade. Era um branco praticálogo que resolveu imitar o líder espiritual dos azulados e o amor pregar. Seu nome, Branquim Lucercin, sem ódio ou rancor no coração, se tornou um pacificador. Em um ato que reuniu milhares de pessoas, fez um discurso que entrou para a história, denominado Eu Tive um Sonho, onde manifestou o seu desejo que um dia azulados e brancos
caminhassem, cantassem, lutassem todos juntos como irmãos. Mas, para surpresa e espanto, seu sermão a muitos irritou e ao ego dos azulados inflou. Tanto que tempo depois morto também foi, assassinado a tiros. Seu erro, pregar o amor. Mas como o amor nunca morre, outro praticálogo surgiu em outro canto do planeta, onde a segregação tinha o nome de Separataide. Para calarem sua voz, o confinaram à prisão, onde passou longos 27 anos preso. Seu nome? Elson Branquela. Era considerado terrorista. Terrorista que, ao sair da prisão e por fim ao Separataide, pediu aos brancos o exercício do perdão. Tempos se passaram, e a escravidão, a segregação, o Separataide, todos eles chegaram ao fim. Mas de tempos em tempos, aparecem no noticiário dos azulados fatos onde todos se questionam: será que acabou mesmo? Outro dia, em um canto do planeta, um senhor branco, suspeito de passar uma nota de 20 azuletas, moeda oficial daquele planeta, foi morto asfixiado por uma autoridade azul, que mesmo após imobilizá-lo, manteve seu joelho em seu pescoço. E em nenhum momento se sensibilizou com os apelos do senhor, que dizia que estava sufocado e não conseguia respirar. Mesmo com tantos transeuntes passando e pedindo para que ele tirasse o seu joelho de seu pescoço, nada o fez e o senhor sufocou sem ar, vindo a falecer. Em outro canto do planeta, um adolescente branco de apenas 14 anos, reunido com os amigos, foi morto a tiros, aparentemente sem mais motivos. Mais recentemente, uma empregada branca foi passear com um bicho de estimação de sua patroa azulada e pediu a ela que enquanto isso olhasse o seu filho. Mas 10 minutos na presença de uma criança branca e birrenta, que estava assustada com a ausência da mãe, foi algo insuportável para aquela senhora que se julgava superior. E ao deixar a criança livre em uma construção de vários andares, de tão alto a criança despencou. Pelo que se vê nesse planeta azul, infelizmente ainda existe um preconceito velado contra os brancos, que não gozam dos mesmos direitos, oportunidades sociais e econômicas dos azulados. E aqueles que conseguem vencer, o fazem pelo seu próprio esforço e mérito. Mas nesse momento, você deve estar pensando: para que eu vou me preocupar com isso? Afinal, não passa de besteira de uma história de ficção científica, tirado das páginas de um livro escrito em um planeta muito, muito distante. Nada disso tem a ver com a minha realidade. Nem em meus piores pesadelos, uma nave de extraterrestres de pele azulada vai parar na Terra para me separar da minha família e vai me escravizar, não permitindo que eu volte para o meu lar e nem me despeça dos meus entes queridos, seja com um beijo, um abraço ou um aperto de mão. Pois bem, então imagine que há longos 30 anos atrás, em nosso planeta Terra, existisse um escritor que em meados da década de 1990 escrevesse uma história de ficção científica, onde narrasse que no ano de 2020, um colonizador invisível, implacável e cruel, iria aterrissar na Terra e se espalharia como um vírus, quase na velocidade da luz. Ele invadiria os 4 cantos do mundo, com o único intuito de se reproduzir, invadir corpos e espalhar o terror. O mundo literalmente pararia diante dele. Lugares antes repletos de pessoas, tais como shoppings, teatros, cinemas, academias, estádios de futebol, complexos esportivos, praias, parques, tudo, sem exceção, seria esvaziado de uma hora para outra. Pessoas seriam impedidas de trabalhar em suas atividades rotineiras. Muitos teriam que fechar suas empresas e seus comércios. As famílias seriam separadas. As pessoas ficariam impedidas de se abraçarem, se beijarem,
de apertarem as mãos, em resumo, de se tocarem. E muitos seriam escolhidos por esse colonizador implacável, invisível e cruel, que invadiria os seus corpos, obrigando-os a trabalhar forçosamente, sem parar, para fazer várias réplicas suas, violando suas carnes, suas células, seus órgãos, até levá-los à falência e ao esgotamento. E essas pessoas iriam morrer longe de seus entes queridos, bem distantes dos seus lares, separados de seus familiares, sem poder se despedir, seja com um beijo, um abraço ou um aperto de mão. No coração, somente saudade, tristeza, angústia, sufocados pela privação de ar, por não conseguirem respirar. Ah, mas para que eu vou me preocupar com isso? Afinal, não passa de uma história de ficção científica, não é mesmo? Extraídas da página, escritas por um escritor lunático, que deve ter saído de um sanatório ou hospício há 30 anos atrás. Isso nunca vai acontecer. O fato é que às vezes a vida imita a arte. Ou, se preferir, a ficção se torna realidade. E nesse momento, eu deixo aqui consignado os meus sinceros e profundos sentimentos de amor e perdão aos meus irmãos afrodescendentes por toda a dor, sofrimento e angústia que passaram e passam até hoje, pelas milhares de vidas que foram perdidas com a escravidão, com a segregação racial, com a marginalização que sofrem e sofreram, bem como a todos os seus parentes, familiares e amigos das vítimas. Assim, como deixo aqui consignado os meus sinceros e profundos sentimentos a todas as milhares de pessoas que tiveram suas vidas perdidas diante desse colonizador invisível, bem como a todos os parentes, familiares e amigos das vítimas. Se em nosso planeta os praticálogos fossem maioria, jamais haveria um movimento com a hashtag Vidas Negras Importam. Afinal, no exercício do amor incondicional, sabemos que fazemos parte de uma única família, a família humana. Mas em um mundo onde os teriólogos são maioria, sim, esse movimento faz todo sentido e deve ser apoiado para que um dia o verdadeiro amor possa ser praticado. Agora, fazendo uma pausa dessas narrativas ficcionais, quero ler para vocês um texto que escrevi alguns anos atrás. Um texto atemporal, que um dia, em um futuro breve, espero que não tenha mais qualquer razão para subsistir. Esse texto se chama As Cores. Vamos à leitura. Das cores. Gosto das cores, das flores, das estrelas, do verde das árvores. Gosto de observar. A beleza da vida se esconde por ali e por mais uma infinidade de lugares. Basta saber e, principalmente, basta querer enxergar. Clarice Lispector. As cores e a magia de um universo colorido. Em algum dia da sua vida, ao levantar-se da cama, você já agradeceu as cores? Agradeceu pelo amarelo dourado do sol, o azul do céu e do mar, o verde da natureza, a rosa e o violeta encontrado nas flores, o branco das nuvens, sem esquecer-se do vermelho, cor do coração que transborda amor e paixão? Será que em algum momento da sua existência você já parou para contemplar o espetáculo colorido que nossos olhos têm acesso diariamente de forma gratuita? Já agradeceu a escuridão da noite, que permite que estrelas brilhem no céu? E reparou que tudo à nossa volta é repleto de cores, tornando todas as coisas mais belas? Se a sua resposta para as perguntas acima foi não, então eu simplesmente lhe digo que nunca é tarde para começar a agradecer.
Pois você já imaginou o que seria um mundo sem cores? Ou se Deus tivesse criado um mundo em preto e branco, ou simplesmente branco, monocromaticamente branco? Com certeza o mundo teria um aspecto muito triste, pois são justamente os contrastes, as cores que trazem vida e alegria ao universo. As cores estão presentes na natureza, distinguindo espécies em todos os reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. Somos agradecidos e agraciados com infinitas combinações de cores, de cristais, flores, frutas, vegetais, pássaros, animais de várias espécies, entre outros, cada qual resplandecendo sua beleza através de uma ou mais combinação de cores. Como você pode perceber, as cores fazem parte da vida. No reino hominal, temos pessoas que nascem com olhos pretos, castanhos, verdes, azuis. Outros que possuem cabelo preto, castanho, branco, louro ou ruivo. Temos os índios, conhecidos como pele vermelha. Os povos orientais, conhecidos como pele amarela. Os europeus, os povos ocidentais, também chamados de homem branco. E os africanos, ou negros, além da miscigenação existente devido ao cruzamento entre as raças, todos fazendo parte de uma única família, a família humana. Como você pode perceber, as cores se misturam no universo, resultando em uma composição bela e harmônica, que reflete a perfeição e o amor do Criador para com seus filhos. Mas apesar da beleza das cores, infelizmente, em pleno século XXI, ainda temos que conviver com o racismo e o preconceito racial, com pessoas que se julgam superiores simplesmente por terem uma cor de pele diferente. Na natureza, todas elas se misturam e vivem juntas, em harmonia. Mas o homem prefere ignorar a beleza dessa mistura e destilar seu ódio racial através da violência, guerras, supressão de direitos, desigualdades sociais e econômicas. Isso me faz lembrar a lenda do arco-íris, de autoria desconhecida, que segue abaixo. A lenda do arco-íris. Houve uma vez em que as cores do mundo começaram uma disputa entre si. Cada uma reivindicava para si que era a melhor, a mais importante, a mais útil, a mais bela, a favorita, a escolhida. As cores se ostentavam, cada um enaltecendo sua superioridade. A disputa estava cada vez mais acirrada, quando de repente um flash surpreendente de um trovão iluminou tudo. A chuva verteu implacavelmente. As cores se encolheram de medo, enquanto procuravam ficar mais perto uma das outras. No meio do barulho, a chuva começou a falar. Vocês, cores tolas, lutando entre si, cada uma tentando dominar as outras. Vocês não sabem que cada cor traz um propósito especial? Nem igual, nem melhor, nem diferente. Deem as mãos e venham a mim. Fazendo como lhes fora dito, as cores se uniram e deram-se as mãos. E a chuva continuou. De agora em diante, quando chover, cada uma de vocês se mostrará pelo céu em um grande arco colorido, para lembrar que se pode viver em paz. Criarão o arco-íris, e ele será sempre um sinal de esperança. E assim, sempre que uma boa chuva lava o mundo, um lindo arco-íris aparece no céu, mostrando a amizade e a paz entre as cores. Na música Pensamentos, de composição de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, temos uma passagem que vale a pena ser ressaltada, pois vem ao encontro dessa reflexão. E eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza nesse mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. Se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas, e a voz dos ventos na canção de Deus
responde todas as perguntas. Quando unimos nossas mãos, nossas diferenças ficam menores, nosso poder aumenta e nos tornamos muito mais belos. Que um dia possamos alcançar a paz e viver em harmonia, assim como as flores nos campos. E assim se torne realidade outro trecho dessa linda música, nos seguintes versos: quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. E no topo do universo, uma bandeira estaria no infinito iluminado pela força desse amor, luz verdadeira dessa paz tão desejada. No mesmo sentido, as palavras de Martin Luther King, proferidas em Washington em 28 de agosto de 1963, carregadas pelo desejo de que um dia possam se transformar em realidade. Quando deixarmos soar a liberdade, quando a deixarmos soar em cada povoação e em cada lugarejo, em cada estado e em cada cidade, poderemos acelerar o advento daquele dia em que todos os filhos de Deus, homens negros e homens brancos, judeus e cristãos, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar com as palavras do antigo espiritual negro: livres, enfim! Livres, enfim! Agradecemos a Deus Todo-Poderoso, somos livres, enfim! E para você que ouviu o áudio e tenha se revoltado, achando tudo isso uma besteira e perda de tempo, e acredita que nada disso aconteceu ou está acontecendo, pelo seu precioso tempo desperdiçado, que você receba o meu sincero e profundo amor, pois você é livre para acreditar no que melhor aprouver e merece todo o meu respeito por isso. Namastê. O Deus que habita em mim saúda, ama e honra o Deus que habita em você. E esse Deus ama todos os seus filhos indistintamente. Que assim seja e assim será. Graças a Deus.